Carta de Paulo aos Filipenses é uma carta muito importante e profunda no seu conteúdo e na sua prática, porque ela nos vai ensinar nesse processo todo das exposições o verdadeiro caráter de um cristão, de como eu e você devemos ser, nos portar. Amém? Antes de nós entrarmos no texto propriamente, eu vou dar uma introdução, um panorama, para nós entendermos o contexto, o cenário da época em que a carta foi escrita. Eu vou falar nessa introdução da cidade, da igreja e da carta especificamente. Para você que gosta de história, como eu, algumas informações importantes. A cidade de Filipos, ela foi fundada no ano 42 a.C. por Filipe, que era filho de Alexandre. Lá nessa cidade foi o cenário de uma batalha entre Brutus e Otaviano. Otaviano, que depois passou a se chamar César Augusto. E esse cara foi o primeiro de todos os imperadores de Roma. Ele fundou o Império Romano. Filipos foi a principal cidade da Macedônia, porque ligava a Europa à Ásia. Era uma colônia, então, do Império Romano, uma cidade muito importante, cosmopolita, conhecida, na sua época, como a Mini-Roma. E o povo de lá se orgulhava disso, pelos seus privilégios de serem província romana, tanto que eles se vestiam como os romanos, falavam latim, como era falado em Roma, e não o grego, que era a língua comum. Eles se orgulhavam de serem cidadãos romanos. Esse é o panorama da cidade. A igreja dos Filipenses, ela de fato nasceu, e a Bíblia nos mostra isso, lá em Atos 16. Ela é fruto, essa igreja, da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, quando ele estava com Silas e Timóteo, no ano 52 depois de Cristo. Essa igreja foi fundada. Naquela época, na cidade, não existiam sinagogas, porque tinham poucos judeus, e por isso Paulo passou a pregar ao ar livre, e especificamente às margens de um rio. Antes de nós entrarmos no texto Filipenses, eu gostaria que você abrisse lá em Atos 16, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Nós vamos ler os versos 14 e 15. Atos 16, 14 e 15. Diz assim: uma das mulheres que nos ouviam, chamada Lídia, vendedora de tecidos de púrpura, da cidade de Tiatira, era temente a Deus. O Senhor lhe abriu o coração para acolher as coisas que Paulo dizia. Depois de batizada, com as pessoas de sua casa, ela nos suplicou: se me considerais crente no Senhor, entrai e permanecei em minha casa, e nos compeliu a isso. Então assim nasce a igreja dos Filipenses. Lídia foi a primeira pessoa a se converter em toda a Europa. E o capítulo 16 de Atos continua com a história dessa igreja, dizendo que dias depois o apóstolo Paulo e Silas expulsam um demônio de uma jovem que estava sendo oprimida por um demônio, um espírito de adivinhação. E os seus senhores ganhavam dinheiro com isso. À medida que ela adivinhava, fazia adivinhações, ela dava lucro para eles. E esses caras ficaram irritados, porque o seu lucro acabou ali, a sua fonte de renda, e denunciaram Paulo e Silas, que foram pegos pela guarda romana, acusados de perturbar a ordem da cidade, foram espancados em praça pública e presos. Segue a história, talvez você se lembre, quem já leu Atos 16 vai lembrar, que nessa sequência da história, lá pela meia-noite, na prisão, no cárcere, Paulo e Silas começam a entoar cânticos de adoração ao Senhor, e um terremoto acontece, e as grades se abrem, as correntes se rompem, e vendo o poder de Deus, aquele guarda romano, encarregado do cárcere, se converte e se batiza
ele e toda a sua casa. Assim começou a história da igreja dos Filipenses. Então passaram a se reunir na casa de Lídia, que era uma mulher próspera de negócios, junto com a família dela. Lá provavelmente estava essa jovem escrava que foi liberta, e certamente o guarda romano e a sua família. Permaneceram lá um pouco, Paulo e Silas e Timóteo, e vendo essa diversidade de tipo de pessoas, a Bíblia nos mostra que no reino de Deus não há distinção. Não há distinção de pessoas. Todos são chamados ao evangelho. Macho, fêmea, pobre, rico, escravo, livre, todo o tipo de pessoas. Provavelmente, Lucas pastoreou essa igreja, permaneceu lá durante muito tempo para organizar as igrejas da Macedônia também. Então o apóstolo Paulo, foi ele quem fundou essa igreja. Ele tinha uma relação de intimidade, uma relação pessoal com esses irmãos, um afeto todo especial. Porque até, inclusive, lá eles sofriam as mesmas acusações e as mesmas perseguições do apóstolo Paulo. O contexto, então, em que foi escrita essa carta, você que acompanhou Romanos deve se lembrar da vontade do apóstolo, que ele tinha de ir para Roma. Chegou, então, o momento. Paulo chega em Roma. Pensa, ele chegando na cidade de Roma, aqueles irmãos que receberam a carta, estavam ansiosos, com alta expectativa de ter comunhão com o apóstolo Paulo, homem de Deus, sábio. Mas ele é preso, ele chega na cidade de Roma e ele é detido. Essa é a primeira das suas 2 prisões em Roma. Filipenses é uma das cartas das prisões. Acontece que Paulo foi preso, mas uma prisão domiciliar de uma casa que ele pagava aluguel. Talvez o seu entendimento, como o meu, seja meio estranho a respeito de prisão domiciliar. Eu, quando vejo essa expressão, quando ouço, eu imagino o preso político que tem a tornozeleira na perna. Aqui no Brasil é muito comum, temos alguns bem recentemente, que pode ir no seu restaurante preferido, pode visitar os amigos, na verdade, talvez jogar um futebol, acho que foi difícil, né? Jogar um carteado, sei lá, com os amigos. Mas não era assim a situação do apóstolo Paulo. Naquela época, na prisão domiciliar, provavelmente ele estava acorrentado o tempo todo com o guarda romano. E Paulo estava nessa prisão, aguardando o veredito do seu julgamento. Se ele pode viver ou se ele deveria morrer. Acontece que esse processo durou 2 anos. Foi providência de Deus, porque naquela casa ele tinha liberdade de receber os amigos e de pregar o evangelho de Cristo Jesus. Ele podia receber visitas e falar, a casa era dele, ele estava pagando aluguel, glória a Deus por isso. Em Roma, então, nós vemos na vida do apóstolo Paulo o fim de um tempo de provação que durou 4 anos. Que começou em Jerusalém, quando ele foi acusado injustamente pelos judeus, quando eles queriam matá-lo. Eu peço que você abra comigo 2 Coríntios 11. Vamos ler os versos 24 ao 28. 2 Coríntios 11. 24 a 28. Nós vamos ler o relato das aflições do apóstolo Paulo desses 4 anos. 2 Coríntios 11, 24 a 28. Diz assim: 5 vezes recebi dos judeus 39 chicotadas. 3 vezes fui espancado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 dia e 1 noite em mar aberto. Muitas vezes passei por perigos em viagens, perigos em rios, perigos entre bandidos, perigos entre os do meu próprio povo, perigos entre os gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos.
em trabalho e cansaço, muitas vezes em noites sem dormir, com fome e com sede, muitas vezes sem comida, com frio e com falta de roupas. Além de outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação com todas as igrejas. Então esse é o relato, um pouco, do que o apóstolo Paulo sofreu de aflições. Porque ele era um inimigo público dos judeus, e um inimigo político dos romanos. Ele era uma batata quente na mão dos romanos. Ele perdeu, na sua época, o apoio de muitos cristãos. Inclusive, alguns se levantaram contra ele por inveja do seu ministério, assumiram a posição de seus rivais, inclusive passavam a pregar um falso evangelho, contradizendo a doutrina paulina. Na igreja da história, é difícil nós vermos algum líder cristão que tinha mais motivos para viver abatido, desanimado, cabisbaixo, triste, contrito. Mas Paulo não era assim, não agia dessa forma. Ele deixa bem claro nessa carta, vemos nessa carta que a mente e o coração de Paulo estavam cheios de regozijo no Senhor Jesus. Nós vemos em Paulo uma alegria sincera, real, palpável, profunda e contagiante. E é surpreendentemente inspirador essa alegria de Paulo incansável, que dominava o seu coração, a mente de Paulo e o ensinamento, mesmo depois de tanto sofrimento. Essa alegria nos ajuda a compreender a fidelidade inabalável que esse homem tinha, sua influência de longo alcance e a sua notável capacidade de recuperação. Esse era o apóstolo Paulo. Nos dias de hoje nós temos uma infinidade de facilidades, de conforto, que provavelmente Paulo nunca seria capaz de imaginar. Só que no nosso dia a dia, nós vivemos uma correria, muitas vezes insana, de trabalho e afazeres. Passamos dias agitados, cheios de problemas e de estresse. Parece que o tempo voa. E por isso, a alegria verdadeira é uma raridade na cultura em que vivemos. E por isso, nós precisamos desesperadamente da mensagem da alegria que Paulo entregou a esses irmãos naquela época, da igreja de Filipos. Falando da carta, ela é conhecida como a carta da alegria, ou a epístola das coisas excelentes. Quando a gente fala epístola, parece que a gente é mais esperto, né? Então fica aí a dica. Fale epístola. A epístola das coisas excelentes ou a carta da alegria. Nós vemos nesses 4 capítulos que umas 20 vezes Paulo usa os termos como regozijar, ação de graças, contentar-se, louvor e termos semelhantes. E nenhuma dessas expressões dependem de ações externas. Falam do coração dele. Falam da sua cosmovisão. Filipenses é um bom resumo também de tudo o que o apóstolo Paulo disse para as outras igrejas. Na ocasião da carta, então, chegou lá em Roma o irmão Epafrodito, de Filipos. Foi enviado pela igreja dos Filipenses com uma oferta para sustento do apóstolo e também para obter notícias. Para saber, ficaram sabendo que ele foi preso, foi lá saber como ele estava. Foi esse mesmo Epafrodito que levou a carta em mãos de volta aos filipenses. Pensa você recebendo uma carta. A gente já falou disso aqui, não costumamos mais receber nem escrever cartas, e tudo por e-mail, WhatsApp. Mas pensa, esses irmãos, na época em que não tinha a comunicação, a facilidade que temos hoje, estavam angustiados, estavam preocupadíssimos com o amado irmão Paulo, e recebem essa carta sabendo que ele estava preso numa possibilidade de ser condenado à morte. Então é um tipo de carta que a gente não lê de qualquer jeito. Não é uma carta de férias, um cartão postal. Leram essa carta com muita atenção, expectativa e ansiedade, com certeza. Nós vamos entrar no texto,
Mas saiba que durante toda essa série, que nós intitulamos a Carta da Alegria, o verso-chave está em Filipenses 4:4, quando o apóstolo diz, lembre-se disso, alegrai-vos sempre no Senhor, e digo outra vez, alegrai-vos. Amém? Antes de ler o texto, eu te convido a orar. Ore comigo, por favor. Bendito Deus e Pai, nós estamos aqui dispostos novamente a aprendermos do Senhor, nos sujeitando às Escrituras Sagradas, a Tua bendita palavra que é viva e eficaz, o Evangelho da salvação, o Evangelho de Cristo, que nos confronta os pecados e nos consola no Senhor, Pai. Abre o nosso entendimento, Paizinho, os nossos ouvidos, os nossos olhos, mas principalmente que essa palavra venha penetrar em nossos corações, como lugar de habitação, a ponto de transformar cada vez mais o nosso caráter na semelhança de Cristo Jesus, para louvor da Tua glória. Amém. Amém. Então, Filipenses 1, nós vamos ler os versos 1 e 2. Olhe comigo. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão com os bispos e diáconos em Filipos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Nós conseguimos notar nesse texto 3 partes distintas que se destacam. Quando ele diz servos de Cristo Jesus, depois santos em Cristo Jesus, e graça e paz da parte de Deus, Pai, e do nosso Senhor Jesus. Então nós vamos falar do remetente, dos destinatários e da saudação. O primeiro ponto, então, o texto nos fala, e salta aos meus olhos a palavra servos. Naquela época era costume se identificar logo no começo de uma carta, não no final como nós fazíamos, ou no final de um e-mail quando a gente assina. Eles se identificavam, um remetente, já no início da carta. E me chama a atenção, porque Paulo, que é o remetente, em primeira instância ele cita Timóteo também. Já bota o nome de Timóteo ao lado do seu nome. Já falei em outra oportunidade que Timóteo significa aquele que honra a Deus. Timóteo, porque ele mencionou Timóteo, seu discípulo? Porque ele era um secretário bom, um auxiliar fiel? Não, porque Timóteo era o seu parceiro de caminhada, de oração, de batalhas, amigo fiel, aquele que tinha um ombro amigo para chorar e para celebrar as vitórias, um irmão amado da intimidade, chegado como família. Timóteo estava na fundação da igreja dos Filipenses e era conhecido desses irmãos. Portanto, Paulo, depois nós vamos ver nas cartas a Timóteo, que ele vai deixar o seu legado para Timóteo no futuro. Discípulo amado do apóstolo Paulo, o seu futuro sucessor. Tudo bem, Paulo andava com Silas, com Barnabé, com Lucas também, que escreveu Atos, foram homens importantes. Mas Paulo e Timóteo tinham uma relação diferente, como de pai e filho. Talvez como Batman e Robin, alguns possam dizer. Eu não pensei em uma dupla melhor. Mas assim como João era o discípulo amado de Jesus, Timóteo era o filho na fé de Paulo, filho que honra a Deus, que ama e se dedica por amor. Nós vemos nessa relação uma intimidade de parceria de pai e filho que amam a Deus, unidos em amor quando deu ruim e quando tudo vai bem. Eu não sei se tu já parou para pensar, mas eu creio que todos nós precisamos de um Timóteo. Todos nós precisamos de um Timóteo na caminhada. Porque afinal de contas a Bíblia diz, é melhor que sejam 2 e não 1. Onde 2 ou mais estiverem, aí eu me manifestarei. Ali eu estarei. Para o solteiro ou para a solteira,
um amigo mais chegado que um irmão, uma amiga mais chegada que um irmão. Para os namorados, está pensando no termo em inglês, um boyfriend, uma girlfriend, é isso aí mesmo. Mais chegado que um irmão, um relacionamento de paixão por Deus, que aproxima um ao outro do Senhor. E também para os casados, a esposa tem que ser a nossa Timóteo, o esposo tem que ser o Timóteo da esposa. Fala de amor, dedicação um pelo outro. Uma igualdade que honra a Deus. Depois nós vemos, nessa primeira parte do verso 1, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Em outras cartas, o apóstolo se apresenta, Paulo, apóstolo de Cristo, dando as suas credenciais, já falamos disso, mas aqui especificamente, ele se coloca como escravo e não como apóstolo. Ele escolheu essa atribuição de escravo de Cristo. A palavra escravo é doulos, em grego, e fala de que o escravo, ele é inferior que o servo, ele é menor que o servo. Porque o servo, já no século I, ele podia acumular bens, ele era protegido pelos seus direitos, ele era contratado por um serviço específico e ele podia voltar para casa no final do dia. O escravo não. O escravo pertencia ao seu amo, ele era uma propriedade do seu senhor, ele não possuía nada, ele dependia totalmente do seu senhor para o seu suprimento e as necessidades da sua vida. Ele não tinha liberdade para ir onde quiser, toda a sua vida era para satisfazer o seu senhor. E Paulo se via exatamente assim, como um escravo líder, escravo de Cristo, que foi comprado pelo seu mestre para ser sua possessão. Todo homem, meus irmãos, nasce escravo. Já dizia Martinho Lutero, Nascido escravo. Quem não leu esse livro, leia, procure, tem PDF legal e gratuito, o Ministério Fiel. Nascido escravo. Todo homem nasce escravo do pecado. Todo homem ou serve a Deus ou serve ao diabo. Ou nos curvamos a Deus ou nos curvamos ao diabo. Todo homem é governado pela mentira ou pela verdade que liberta. E a Bíblia nos mostra que só Jesus liberta os homens do engano e da condenação. Jesus é o mestre que morreu por amor dos seus escravos. Somos escravos de amor. Isso é um privilégio para todo crente e uma grande alegria. Nós vemos na obra de Cristo esse paradoxo da escravidão que traz a verdadeira liberdade. A liberdade do medo, a liberdade da futilidade, a liberdade da morte. Paulo, sabendo disso, tinha por alvo da sua vida agradar ao seu Senhor, e também era o alvo da vida de Timóteo agradar a Deus, e tem que ser o alvo da vida de todo aquele que se diz crente em Cristo Jesus. Agradar ao meu Senhor, é para isso que vivemos. Esse é o bendito sentido da vida. Porque temos a vocação de servos, servir em amor como Jesus. Devemos, porque Ele foi o servo de todos, manso e humilde de coração. O servo nos lembra da humildade que temos que ter e de que sempre devemos considerar os outros maiores do que nós mesmos. Essa seria a regra de prática da etiqueta cristã. Amém? O segundo ponto que encontramos no texto é a segunda parte do verso 1, quando ele diz: a todos os santos em Cristo Jesus. Os santos. Se Paulo, servo, é o remetente, os santos da igreja de Filipos são os destinatários. Santos separados do mundo para Deus, para o serviço de Cristo. Santo é uma pessoa piedosa. No meio reformado, falamos muito e ouvimos demais essa palavra, piedade. Um homem, uma mulher piedosa. As palavras piedoso, consagrado, santo, santificação, em grego, vêm todas da mesma raiz.
Piedade, santificação, santo. Santo no original é hagios, que significa separado da poluição moral deste mundo e posto à parte para Deus. Então, como santos, os cristãos daquela época, eles se destacavam do mundo vigente, do mundo corrupto do Império Romano. A vida deles era marcada, naquela época, pela opressão do Império de Roma, onde havia muita violência, orgias, bebedices o tempo todo. Se você não sabe, de todos os 17 imperadores de Roma, 14 eram homossexuais. Esses crentes, então, os filipenses, andavam por um caminho diferente da sociedade imoral que os cercava. Eles se posicionavam em santidade. Tudo a respeito deles era diferente do mundo poluído em que viviam. Suas famílias eram diferentes, seus negócios eram diferentes, suas conversas eram diferentes. Paulo, então, enfatiza que cada cristão de Filipos estava onde? Posicionado em Cristo Jesus. Não nesse mundo, em Cristo Jesus. Antes, como nós, eles pertenciam ao sistema maligno desse mundo, mas foram libertos do reino das trevas e trazidos para uma união e comunhão vital com o autor da vida, Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Estar em Cristo faz a diferença em todas as coisas. É o que nos diz o Stephen J. Lawson. Vocês vão ouvir muito falar dele. Nós, trazendo para hoje, também estamos ligados vitalmente a Cristo, porque Ele nos chama para entrarmos num relacionamento pessoal com Ele. Mas não estamos mais poluídos com a imundície dessa vida, porque fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Assim é o cristão. Thomas Watson escreveu o seguinte: as duas grandes graças para a vida de um santo são a fé e o arrependimento. Elas são como duas asas que o fazem voar até o céu. O texto segue, então, dos santos que estão em Cristo Jesus, que estão com quem? Com os bispos e diáconos em Filipos, ainda no verso 1. Bispos e diáconos. Epafrodito, o irmão que foi visitar ele, era pastor na época que a carta foi escrita, era o pastor da época em Filipenses, com os filipenses. Bispos, a palavra bispos pode ser traduzida para presbíteros. O presbítero indica uma supervisão e administração de caráter espiritual. John MacArthur diz que esses presbíteros, o presbítero, são aqueles que exercem o papel de mediadores do governo de Cristo nas igrejas locais por meio da pregação, do ensino, dos bons exemplos e da liderança orientada pelo Espírito Santo. Já os diáconos, a palavra diáconos significa servos. Os diáconos são coadjuvantes dos presbíteros, têm importância vital no cuidado do povo e na implementação dos ministérios da igreja. Eles facilitam o ministério dos bastidores na igreja. Lembre-se de orar pelo pastor, pelos presbíteros e os diáconos dessa igreja. Todo dia, por favor, que o Senhor continue nos concedendo graça e temor de Deus. Sabemos que nem todo mundo é chamado para ser presbítero, um chamado vocacional. Mas todo cristão é um diácono. Todo cristão é um servo. Santos e servos de todos os irmãos. Vamos ler o verso 2. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Essa é a saudação inicial, que se resume em graça e paz.
Uma curiosidade é que na época do Império Romano, eles tinham a paz deles, a Pax Romana, você deve ter visto esse símbolo, a Pax Romana. E recentemente eu fiquei sabendo que eles tinham o seu próprio evangelho, o Evangelion, que é a boa notícia, que era o cerne da propaganda política do Império Romano. O evangelho dos romanos divulgava, proclamava a soberania do imperador, que eram considerados como semideuses. E a Pax Romana estava alicerçada na lealdade ao imperador. Só tinha paz aquele que via o imperador como o Senhor, como o poderoso nas batalhas, que o defendia nas suas causas, que lhe trazia segurança. Os romanos eram experts em marketing da época. Tudo que eles faziam era para o seu próprio engrandecimento, né? Mesmo no panteão dos deuses que eles tinham, o imperador tinha um lugar de destaque, né? E ele era considerado o Kyrios, que é o Senhor daquela época. Então, nesse contexto romano, quando chegava o evangelho de Cristo Jesus, de um homem comum entre os judeus, que morreu numa cruz, era algo difícil deles compreenderem, deles absorverem isso. O evangelho é a boa nova de Cristo Jesus. Jesus é para mim e para ti a boa notícia de Deus e para todos os homens. A história do homem, de uma forma bem resumida, você sabe, nós temos falado um pouco disso, se resume na criação e na queda de toda a humanidade. Mas quando Cristo entra na história do homem, ela é transformada para criação, queda e redenção. A história de Cristo, ousadamente eu posso resumir que ela caminha da seguinte forma: um nascimento virginal, uma morte redentiva e a ressurreição para a vida eterna. Então Paulo está saudando esses irmãos com um resumo da mensagem do Evangelho. Graça e paz de Deus e não com Deus. Por quê? Porque ele está se dirigindo a irmãos que já são salvos, à igreja, que já são santos e servos. Graça e paz de Deus. Ele não está fazendo um pedido de uma graça salvadora que já os havia alcançado, como alcançou muitos de nós aqui nessa sala. Paulo está fazendo um pedido por uma graça diária que os capacite a viver de uma forma que honre a Deus, que não envergonhe o Evangelho de Cristo. Em outras palavras, ele está falando que a plenitude do Espírito Santo esteja sobre vocês. Ou de uma forma mais resumida ainda, andem em santidade. Sejam santos. Pelo poder de Deus. Poder do Evangelho, pelo poder da graça e da paz de Deus. A graça de Deus é o presente perfeito, é melhor de todas as dádivas que recebemos no Filho que se deu por nós, na cruz. Nós vemos a morte da morte. Jesus, ao cumprir a lei, eliminou a condenação do pecado que havia contra as nossas vidas. Essa condenação foi rasgada na cruz do Calvário. Jesus é o amor encarnado, é a expressão maior da graça de Deus nos céus e na terra. Qual é a importância que damos para a graça maravilhosa de Deus? Lá em Efésios 2:8, o apóstolo Paulo nos escreve: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Dom de Deus, a graça que salva e a fé para confiar na graça de Deus. Mas recebemos juntamente com a graça a paz do Senhor. Na aflição de Cristo, recebemos a paz com Deus.
Lá em Romanos 5:1, Paulo diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O salvo já tem paz com Deus. Essa é uma paz objetiva. Mas aqui em Filipenses, Paulo está falando da paz de Deus, que é uma paz subjetiva. É uma experiência sobrenatural da paz na nossa alma. É saber que Deus está no controle e que Ele faz com que tudo coopere para o bem daqueles que o amam. É a paz de saber que Deus está nos tornando cada vez mais, pela sua misericórdia, parecidos com Jesus. A ação da graça e da paz. Acontece que não existe paz se não houver graça primeiro. A graça é a raiz e a paz é o fruto. Ou a graça é a causa e a paz é o resultado. Elas são como irmãs gêmeas, caminham sempre juntas. Onde está a graça, ali está a paz de Deus também. A graça de Deus na vida de uma pessoa prepara o caminho para o coração ser inundado pela paz que excede todo entendimento. A paz de Jesus, que é a paz que o mundo não nos dá. É a abundância da paz divina na nossa alma. Nossa alma que por tantas vezes anda tão atribulada. Ter paz com Deus é lembrar que nem mesmo a pior ou as maiores dificuldades que temos na vida podem esgotar os ilimitados recursos de Deus. Não podem. Ele é fonte inesgotável de graça e de paz e de amor para os eleitos, para os seus filhos, para o seu povo amado, para todo aquele que se curva diante do Senhor dos senhores, do Senhor dos exércitos, daqueles que têm expectativa no amado. Acontece que a graça e a paz não acontecem, não vêm, não surgem de um jeito automático. Cada cristão deve se apegar nos meios da graça. O que são os meios da graça, meu irmão? Ler, estudar a bendita palavra de Deus, se concentrar nas coisas do alto e não se apegar demais nas coisas dessa vida. Aplicar as verdades eternas em nossa vida, adorar a Deus diante do trono da graça. Orar e lançar os nossos fardos diante dele, os meios da graça que tantas vezes temos negligenciado. Uma vida disciplinada, meditando nas palavras de vida eterna. Uma vida rendida aos pés de Cristo, tendo prazer no momento de oração. E um meio da graça também é viver em comunhão com os irmãos. Nos alegrarmos de estarmos no meio do povo de Deus. E o fruto disso tudo, de quem tem a graça e a paz de Deus, é servir uns aos outros em amor. Aplicando esse texto para nós, lá no começo nós vemos que os filipenses comuns se orgulhavam da sua cidade. Nós vivemos no meio de um povo teimoso e às vezes orgulhoso. Não somente os alemães, todo ser humano é assim. O que nós temos de bom na nossa cidade? Até porque às vezes somos ingratos. Já parou para pensar? Qual é o motivo de orgulho pela nossa cidade? A cultura germânica, a organização, a limpeza, as flores, a gastronomia, talvez, oportunidades de emprego, baixo índice de violência e de criminalidade. Os filipenses se orgulhavam da sua cidade, mas naquela cidade havia uma igreja, a igreja dos filipenses, que tinha uma ardente expectativa pela volta do seu Redentor. O que nós temos de bom na igreja? A igreja é a embaixada do reino de Deus, da cidade celestial. Temos a graça
e a paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus. Eu pergunto para nós essa noite, qual é o real motivo da sua alegria? Os bens dessa vida? Ou a boa dádiva da cruz do Calvário? O fruto do seu trabalho? Ou o efeito da morte e da ressurreição de Jesus sobre nós? O que te impede de viver a alegria da salvação? Quais são as correntes desse mundo que te aprisionam? Quais são os pecados que te impedem de ter maior prazer nas coisas do céu e da eternidade, e não dessa vida que passa como a neblina? Se alguém aqui ainda não experimentou dessa alegria de Paulo, eu digo para você, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Veja sobre Ele o castigo que nos traz a paz, a morte que nos concede a vida eterna. Dê valor para o real motivo da verdadeira alegria, que é o perdão dos nossos pecados. Olhe para Jesus. Para Paulo, Jesus era muito mais do que um exemplo. Ele é a própria vida. E glória a Deus pela carta aos Filipenses, nós vamos discorrer e nesse abençoado caminhar, vamos ver por toda a carta a humildade de Cristo Jesus, a submissão de Cristo e a provisão de Jesus para todos os cristãos. Concluindo então, o apóstolo Paulo conheceu a alegria, cujo conteúdo era a graça e a paz de Deus. Uma alegria sem igual de quem é santo, separado por Deus e para Deus. Uma alegria de quem é servo, de que se curva ao Senhor, espera e confia somente em Deus. A alegria que é a ação da Trindade na vida de todo aquele que nele crê, que crê no Evangelho, as boas novas de salvação. A fonte da verdadeira alegria é Jesus, porque Ele nos amou primeiro. Quem concede essa alegria é o Pai, que deu o seu Filho por amor de nós. E quem nos mantém confiantes na graça e na paz de Deus é o Espírito Santo, que sustenta os nossos passos daqui até a eternidade nos braços do Pai de amor. Que a maior alegria das nossas vidas possa ser falarmos não da boca para fora, mas do íntimo do nosso coração. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Vamos nos colocar de pé, por favor, para orarmos. Aleluia. Feche seus olhos, por favor, quero orar por você. Bendito Deus e Pai, se estamos aqui não é pela nossa vontade, porque o Senhor nos compele a buscarmos as coisas do alto. É porque o Senhor nos abre o entendimento para a importância de confiarmos, esperarmos e dependermos das Tuas mãos somente. É porque o Senhor nos deu o dom da fé para confiarmos no Senhor, que é o Pai de amor. O Pai que perdoa os seus filhos, que os chama para perto, que os lava de todos os nossos pecados, nos lava. Concede-nos, Senhor,
de sermos encontrados fiéis daqui até o último suspiro de vida, bendizendo ao teu santo nome, Pai, em todo o tempo, por todas as coisas, dando graças, como o apóstolo falou, sendo imitadores de Cristo, nos humilhando em adoração. Encontre-nos fiéis, Pai, que as nossas vidas não sejam desperdiçadas, Pai, enrolados com as coisas do aqui e agora, mas buscando e tendo paz e alegria real nas coisas eternas, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem sequer subiu ao nosso entendimento, mas são aquelas coisas que o Senhor tem preparadas para aqueles que te amam. Dá-nos fé, Pai. Que os nossos olhos estejam firmados na cruz de Cristo, na eternidade e no trono da graça, onde o Senhor irradia todo santo dia bondade e misericórdia para cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém.